Aqui no estúdio CBN, abrindo espaço novamente para falar a respeito da imunização contra a Covid-19, trouxemos a confirmação ontem, do estado para a adoção da terceira dose. Campinas também já se movimentando, para começar a tomar essas medidas, Claro que mexe bastante com logística, enfim, essa discussão vai longe a respeito do que será necessário para a aplicação dessa terceira dose. De qualquer forma, a gente está aqui para debater a efetividade e a importância da aplicação, dessa dose extra contra a Covid-19, e por isso estamos em contato neste momento com André Ribas Freitas, médico epidemiologista. Seja muito bem-vindo novamente. Boa tarde para o senhor. Tudo bem, doutor? Boa tarde a você e também boa tarde aos ouvintes. Bom, a gente tinha sempre uma suspeita, uma discussão que já durava um tempo, E as suspeitas se confirmaram. Será necessária essa terceira dose contra a Covid. Mas isso não é exatamente um sinal negativo sobre a imunização, não. Acho que as pessoas até têm essa dúvida. Muita gente fala, mas não funcionou então. Explica pra gente o porquê que a terceira dose é necessária, doutor. Veja, a gente está falando agora de terceira dose, mas pode ser que seja necessário reforços periódicos, viu? Acontece que a eficácia da vacina, ela foi demonstrada, os países que utilizaram maciçamente conseguiram baixar significativamente o número de casos, etc., e conseguiram, de alguma forma, conter a epidemia. Agora, a questão é que, tem dois aspectos, aqui no Brasil nós utilizamos predominantemente vacinas não replicantes, ou de vírus modificado, que é o caso da Oxford, ou do vírus próprio da Covid, inativado, que é o caso da Coronavac. Essas dois tipos de vacina têm uma eficácia ligeiramente mais baixa do que a vacina feita com RNA, que é o caso da Pfizer e da Moderna. Então, já é uma questão que vai melhorar a resposta imune, ter uma terceira dose, para esses dois tipos de vacina. Agora, tem uma outra questão, que é a questão do decaimento, da queda na resposta imune ao longo do tempo, que é uma questão que todas as vacinas sofrem. A resposta imunológica, ela vai tendo uma minguância, vai diminuindo aos poucos ao longo do tempo. E isso faz com que a pessoa volte a ficar nem tão protegido. Ela mantém a proteção, só que numa intensidade menor. Então, os três tipos de vacina precisarão de ter uma nova dose para reativar uma eficácia maior, com o passar do tempo. O senhor disse agora há pouco sobre a possibilidade de um reforço periódico contra o coronavírus. O que a gente tem até o momento? Seria anual, por exemplo, ou ainda não dá para saber? Não é possível ter nenhum tipo de afirmação sobre isso. Inclusive, a ideia de se ter uma terceira dose, ela foi surgindo com o passar do tempo e a identificação dessa queda na resposta imune ao longo do tempo, Agora, desde o ano passado, quando começou a pandemia, nós já esperávamos esse tipo de situação, viu? Quem trabalha, quem tem estudado o tema, não ficou nem um pouco surpreso com essa necessidade. A gente tem exemplos de outros coronavírus que são humanos que já ocorrem entre humanos há muito tempo, que causam resfriado, tá? Eles não têm nada a ver assim com essa pandemia, mas eles são da mesma origem genética. E a resposta imune que o corpo oferece contra esses vírus é muito semelhante de alguma forma. Então, é possível a gente identificar reinfecções pelos coronavírus humanos até mais de uma vez por ano, Então já era se esperado que a gente observasse essa questão de haver reinfecções subsequentes e provavelmente com necessidade de reimunizações, Agora é importante que a gente tenha clareza de que, embora haja necessidade de um reforço, a situação atual das pessoas imunizadas é bem melhor do que a situação que elas estavam antes de tomar a primeira dose. Então, quando a gente fala em necessidade de reforço, a gente já está dando um complemento, um reforço a mais, numa situação que já é melhor do que estavam lá em dezembro do ano passado, por exemplo.
E doutor, é seguro tomar uma terceira dose de outro fabricante para que o nosso ouvinte fique mais tranquilo quanto a isso também, né? Porque a gente sabe que a desinformação e a fake news que nós combatemos aqui todos os dias, elas existem, né? Mas é seguro tomar uma terceira dose de outro fabricante? O que a gente tem de concreto em relação aos estudos quanto a isso? Olha, já tem vários estudos que demonstram a eficácia da terceira dose de outro fabricante, né? Ou até da segunda dose, né? Da uma dose de um e a segunda dose de outro. Outra questão que eu acho que é muito importante é que a gente tem que... Já fizeram várias análises experimentando diferentes combinações. A melhor combinação encontrada foi uma primeira dose de vírus inativado completo, que é o caso da Coronavac ou da Oxford, e uma terceira, né, com de RNA vírus, né, ou seja, RNA vírus, de RNA mensageiro, que é o caso da Pfizer ou da Moderna. Então, sempre que possível, utilizar a Pfizer, como Pfizer, que é o que tem disponível no Brasil, né? Poderia ser a Moderna, se estivesse em outro país. Uma vacina de RNA mensageiro, né? Como terceira dose para reforçar, e a resposta seria melhor, né? É melhor, inclusive, do que 2 doses de vacina baseada em RNA mensageiro. Então, uma questão que eu acho que é importante a gente deixar claro é que não se trata de uma experiência que está sendo feita no Brasil, isso já foi estudado em outras circunstâncias e é sim uma medida segura e recomendável se dar esse reforço com uma dose, com uma vacina diferente, no caso, uma vacina de RNA mensageiro. Com o anúncio da adoção da terceira dose, o governo paulista já declarou que a aplicação começa entre os idosos, a exemplo do início da vacinação. Se houver demora nesse complemento da imunização, pode haver risco da pandemia se agravar? Olha, na verdade, é uma coisa que pode acontecer independentemente da imunização com terceira dose ou não. A gente, com a entrada da variante Delta no estado de São Paulo, os dados já indicam que ela esteja, neste momento, dominando, a maior parte dos casos seja realmente pela variante Delta. Já é de se esperar que a gente veja nos próximos meses aí uma deterioração da situação epidemiológica. O que acontece é que tem uma defasagem, né, entre a entrada do vírus e a piora da situação epidemiológica. Isso já foi observado nos Estados Unidos, houve uma piora da situação epidemiológica com a entrada da Delta, o mesmo ocorreu em países da Europa, né? E então é de se esperar, porque ela é mais transmissível do que a linhagem anterior, né? Do que a variante anterior, que era a variante Gama. Então a gente pode observar essa deterioração, né? Isso não tem a ver necessariamente com a perda da resposta imune, né, que vai acontecendo ao longo do tempo. Falando da variante Delta, doutor, e dessa piora esperada de casos e mortes, né, que o senhor se referiu agora nessa última resposta, o que explica a demora na detecção dessa predominância, digamos assim, da Delta? Porque ela era esperada, mas demorou para acontecer de certo modo no Brasil, ou são os dados mesmo que estão atrasados? Não, de fato não demorou, viu? Ela foi identificada pela primeira vez já faz 1 mês e pouco, né? E neste momento os dados do Instituto da Fiocruz, né, que estão disponíveis no site GenomaCov, já é possível observar que mais da metade das sequências dos RNAs que são depositadas, né, ou seja, que são identificadas a linhagem, né, que é possível identificar a variante, mais de 50% com certeza já é da variante Delta, tanto no estado de São Paulo como no Rio de Janeiro. Nos outros estados do país, ela ainda não chegou, tá? Então não é que ela não se expandiu, ela não chegou, ela não foi identificada de uma maneira significativa ainda com uma transmissão comunitária. Então pode ser que demore um pouco mais. Agora aqui na região sudeste isso vai acontecer, já aconteceu, né? Já está predominando. É que demora um tempo entre ela predominar e ter um impacto na transmissão, por alguns motivos. Primeiro, que tudo, né, quando a gente está trabalhando em epidemiologia, tem um período ainda de propagação e tudo. E a outra questão é que tem uma população imunizada, né? Então, a gente tem que considerar que a velocidade de transmissão não vai ser tão rápida como foi na segunda onda, que foi com a linhagem Gama,
tá? Porque agora a gente já tem uma proporção maior de pessoas imunizadas. Mas o risco está dado, deve aumentar realmente o número de casos, e é importante que a população mantenha as medidas de prevenção e respeite o distanciamento social. Apesar de que o governo do estado ter liberado, isso não significa que a gente está com a situação totalmente controlada. Uhum. E nessa altura da pandemia, podemos falar sobre imunidade de rebanho, ou essa tese caiu definitivamente por terra? Essa questão já deveria estar fora de discussão desde o início, né? A gente já conhece a epidemiologia dos vírus respiratórios, do tipo influenza, do tipo vírus sincicial respiratório, do tipo para-influenza, que são outros vírus respiratórios e que não atingem a imunidade de rebanho em razão do simples fato de que eles causam reinfecção, né? Então, como você é de esperar um vírus causar reinfecção, ele não é impossível esperar a imunidade de rebanho nessas condições, tá certo? Então, é uma tese que devia estar totalmente fora de cogitação. E foi confirmado isso quando, no começo do ano, a segunda onda que atingiu o Amazonas foi pior do que a primeira. E num estado que a primeira onda foi totalmente fora de controle. Tá? A primeira onda não foi controlada. Inclusive, como tem sido demonstrado aparentemente pela CPI, isso foi deliberado e foi até uma questão estratégica. Incrivelmente, parece que essa tese está sendo reforçada. Mas, independentemente, foi uma onda não contida, a primeira onda. E a segunda foi pior do que a primeira. Então, está demonstrado, desde janeiro, cabal e peremptoriamente, de que não é possível se estabelecer uma imunidade de rebanho para o coronavírus. Então a gente vai ter que, pelo menos enquanto estiver tendo transmissão, manter todas as medidas individuais de proteção individual, ou seja, distanciamento social, uso de máscara, higienização de mãos quando estiver em locais públicos. Isso é muito importante, além da imunização, obviamente, além de tomar as vacinas de acordo com a recomendação dos governos estaduais, do governo federal, enfim. Eu acho que a gente tem que cada um fazer a sua parte. Doutor, a gente falou sobre a variante Delta, falamos agora dessa questão da imunidade de rebanho, né, que segundo o senhor já deveria, né, se abandonar dessa tese de forma alguma ser considerada seriamente, né? Mas falando agora da questão do que a gente tem vivido. Há dias estamos já, né, com restrições que caíram, há essa indicação, né, essa obrigação do uso da máscara, né, esse pedido para o isolamento social e tudo mais. Queria que o senhor comentasse, né, com a Delta de pano de fundo, a importância da adoção dessas medidas por conta do surgimento de outras variantes. Como funciona isso? Por que outras variantes podem surgir se a coisa sair do controle? Olha, na situação que a gente está aqui, né, não há necessidade nem de ter outra variante, porque a variante Delta ela já é mais transmissível que a anterior. Então, e é bastante mais transmissível. Estima-se que, em relação à linhagem original, é mais do que o dobro da transmissão, e em relação à gama deve ser uns 40% mais transmissível. O que muda muito, embora pareça pouco, né, muda muito no contexto epidemiológico, tá? Agora, o que a gente tem que entender é que o Brasil ainda é um dos países, hoje não, o país onde o maior número de casos de Covid ainda ocorre, tá? E número de morte. Então, porque quando a gente fala em incidência, em número de casos em geral, dá um pouco como os outros países fazem mais testagem, né, que o Brasil, acaba dando uma aparente maior incidência, tá? Mas se a gente considerar o número de óbitos, né, por habitante, a gente tem uma situação bastante delicada, uma das piores do mundo, tá? Então, assim, não estamos... É que a gente está tendo uma tolerância com a morte. Essa que é a diferença. Se comparar o período que a gente está hoje com o período do ano passado, com todo o ano passado, a gente está como se estivesse nos piores momentos do ano passado. A gente teve uma onda muito grande em abril, então estamos muito melhor do que abril, mas não estamos melhor do que estávamos em julho do ano passado. Estamos quase igual julho do ano passado.
Então, a gente parece que tendo uma tolerância. Ah, não, é normal as pessoas morrerem diariamente, um monte de gente e tal. Então, isso eu acho muito complicado, né? Eu acho que houve um erro, né, na condução do Estado de São Paulo agora de fazer essa flexibilização neste momento. A gente deveria aguardar a Delta, ver o que estava acontecendo. E outra coisa, a gente não pode fazer uma flexibilização desta forma, porque dá uma orientação errada para a população. As pessoas estão negligenciando as medidas de proteção. E além disso, a gente tem que entender que o objetivo é controlar a transmissão da doença, não é esvaziar o hospital. Nenhum país usa a lotação do hospital como critério para ver se está sob controle ou não a doença. Mesmo porque a taxa de mortalidade dos pacientes que vão internado é bastante alta e a gente não consegue fazer um atendimento que mude muito o desfecho. Então, não adianta ter leito de hospital, ter leito de UTI, porque o impacto dessas vagas para diminuir a morte de quem é internado é muito pequeno. Para você ter uma ideia, um paciente que é entubado, ele tem uma chance de morrer entre 70% e 80% no Brasil. Então, não resolve você oferecer um leito, oferecer um respirador. O impacto disso na diminuição da mortalidade é muito pequeno. Então, o objetivo do controle tem que ser diminuir a transmissão da doença e não ter hospital com vaga. André Ribas Freitas, médico epidemiologista, muito obrigado pelas explicações, pela conversa aqui ao vivo no estúdio CBN. Boa tarde, bom trabalho para o senhor, até a próxima. Muito obrigado, é sempre um prazer estar com vocês e um abraço para os seus ouvintes.